Oi gente, aqui é a Nadine, ou K-Popcorn and Five, e hoje a gente vai continuar com a nossa saga de minha história com K-pop. E ainda estamos no ano de 2014, né? Ainda tem mais partes do ano de 2014. Mas esse ano de 2014, gente, aconteceu tanta coisa, que assim, talvez esse seja um dos que mais precisa dividir, talvez depois não precise tanto, porque muita coisa aconteceu. Então assim, vamos direto ao ponto, né? Esse vídeo eu vou falar sobre um grupo específico e coisas louquíssimas que aconteceram no K-pop desse ano, tá? Enfim, então bora lá, roda a vinheta. Bem, gente, esse ano de 2014, as partes que eu quero falar, né, que deram errado, que deram muito errado, até hoje falam sobre isso, lembram de 2014 como um ano amaldiçoado no K-pop. E eu queria, tipo assim, falar sobre essas coisas, comentar algumas, falar também o que eu lembro, como que foi na época e tal. Mas eu não coloquei isso no meu binder, tipo, não queria trazer negatividade pro binder, né? Acho que o único que eu citei aqui é o caso da Sully, do FX, porque ela, né, pediu hiatus e era um grupo que eu acompanhava mais. Mas muita coisa mais aconteceu. Então, já entrando nessa parte da Sully, vários grupos saíram pessoas. No caso da Sully, ela não saiu exatamente do grupo em 2014, né? Ela, tipo, pediu... a empresa, né, deu uma desculpa de que ela ia sair por motivos pessoais, que ia ser um hiatus por um tempo indeterminado, mas era só um hiatus. Hiatus, quando fala hiatus, quer dizer que a pessoa vai voltar. Em algum momento ela vai voltar. E foi isso. Por que que ela chegou a sair, gente? Eu falei que... Eu acho que eu cheguei a comentar no outro vídeo, foi porque ela começou a namorar. Então, eu fui olhar a chuva porque tá molhando ali. Não tô molhando não, tá só caindo lá fora. Então assim, ela começou a namorar e o pessoal começou a ver isso com maus olhos, porque ela era como se fosse a princesinha, a irmãzinha do grupo, irmãzinha da nação. Ela, né, tinha uma estética dentro do grupo que era fofinha e isso não cabia com namorar com um cara que na época acho que era 17 anos mais velha que ela, alguma coisa assim. Ele era bem mais velho que ela, acho que ela tinha 19 e tinha mais de 30, alguma coisa assim, que é o Choiza da Dynamic Duo. Eu não lembro agora qual grupo que é. Mas enfim, além dela, a gente teve também saída, né, no Cara. Saíram duas meninas do Cara, que é a Nicole e a Jiyong. E aí fizeram coisa pra, né, poder entrar outro integrante, deu certo e tal. No Wonder Girls também saiu uma menina. Ela saiu porque ela casou e queria seguir a vida dela com estudos e trabalhos comunitários, coisas do tipo. Acho que ela queria ir pra o Haiti fazer serviço comunitário, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que era. Então assim, teve mais saídas, tá? Teve outros grupos novos, grupos mais flopados, entre aspas, tipo assim, grupo que não era tão reconhecido. Várias pessoas saíram. Aí, além disso, teve vários acidentes. Acidente de carro. Eu lembro que o Seung-Hee, falecido, entre aspas, tá, gente? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ele bateu o carro e teve, tipo, todo um buzz em cima disso. Que, nossa, ele bateu o carro, pá. Como assim? Só que na Coreia a gente sabe que existe essa cultura da galera correr muito nos carros e sempre acontece acidente. Isso não ia excluir os idols. Mas assim, além desse, teve outros, tipo, membros de grupos ou envolvendo grupos de forma menor, o grupo menor ou acidentes menores, mas teve um acidente, assim, catastrófico, que foi com o Ladies Coach. Infelizmente, nesse caso, todas as meninas se machucaram, mas duas delas foi mais intenso, uma delas não resistiu, já de primeiro a gente sabia que, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos, ao acidente. E depois uma integrante estava em recuperação, teve que fazer cirurgia, se não me engano. E depois de alguns dias também ela não resistiu. Então, foi algo bem triste, bem ruim na época. Eu lembro que eu gostava de Ladies Cold, eu gostava... Eu tô tentando não chorar, gente. Eu gostava de Ladies Cold, eu gostava das músicas. E até hoje eu gosto das músicas. E era uma época, tipo assim, elas não eram famosas. Tipo, nossa...
é um super grupo, todo mundo sabe o que que é. Não, mas elas estavam, tipo, construindo a carreira, era promissor, sabe? Tipo, elas estavam indo bem. E foi muito triste ver isso acontecer, porque eram meninas muito novas, e acontecer dessa forma. Enfim, foi muito triste, tipo, todo mundo se sensibilizou. Mas foi isso, as meninas depois, eram 5 integrantes, as 3 que seguiram um tempo carreira sozinhas, as 3, e até deu certo e tal, mas aconteceu isso. Outro acidente aconteceu durante um show, no festival, se eu não me engano, do 4Minute, era o 4Minute que estava performando, eu não lembro se era um show só do 4Minute ou se era de mais artistas, e durante o 4Minute que isso aconteceu. Estavam no lugar e uma parte do lugar tinha uma estrutura que era, né, tinha para baixo um estacionamento, alguma coisa assim, e as pessoas subiram nesse lugar e o lugar cedeu. E várias pessoas, infelizmente, não resistiram a essa queda. E isso tudo aconteceu durante o show do 4Minute. O 4Minute estava performando sem saber que nada estava acontecendo. Foi assim, gente, tenebroso. Pesadelo, imagina você lá se apresentando, a galera feliz de estar vendo a sua performance, e aí logo ali do lado aconteceu isso. Foi assim, terrível, gente, terrível. Esse acidente então só envolvendo diretamente grupos ou idols, enfim, relacionando. Fora isso, teve o acidente de Seul, que era, né, uma barca, acho que é barca mesmo, que estava transportando pessoas para Jeju, se eu não me engano, a ilha de Jeju, que eles costumam visitar bastante. E, assim, a barca, eu não lembro o que aconteceu, só lembro que, tipo, ela afundou e muitas pessoas, infelizmente, não resistiram. Eu lembro que, assim, na época foi uma comoção total na Coreia. Todos os grupos, tipo, cancelaram todas as atividades, ninguém fez nada. Assim, né, ninguém foi pra esse lado de comemorar nada, tipo, não pode ter show, não pode ter festa e tal. Deixa eu só olhar aqui, gente, porque eu acho que tá chovendo real ali. E pronto, voltei. Aí ficou um pouquinho mais escuro, mas fazer o quê? Combina, né, com esses temas tenebrosos. Mas, enfim. Então, assim, todo mundo cancelou a atividade, ninguém mexeu com, né, dançar, festejar, música e tal. Porque a Coreia inteira ficou muito comovida, porque foi um acidente muito grande, tipo, muitas pessoas foram atingidas, né, no caso, não resistiram. E dentre, né, as pessoas que estavam na barca, tinha mais de 200 crianças que estavam fazendo, no caso, né, uma viagem escolar. Então, realmente, e assim, essa parte hoje me pega muito, porque como eu sou professora, eu olho pra isso e imagino, tipo assim, eu indo viajar, como qualquer turma de aluno, e isso acontecer. Tipo, gente, é assim, tenebroso. Foi terrível. E tô sempre sendo redundante, né? Porque parece que foi só coisa ruim que aconteceu nesse ano. E, enfim, aconteceu isso. E todo mundo ficou muito comovido, a Coreia inteira ficou comovida. Foi uma notícia que foi, né, passada para outros países, foi vista em outros países, que era realmente uma notícia de, né, grande porte. Enfim, então teve esses acidentes. Além disso, e aí entra em coisas mais minuciosas, a gente ficou sabendo de artistas ou ex-artistas de várias empresas que infelizmente estavam passando por momentos difíceis psicológicos e né, vocês entenderam já, não queriam continuar nessa vida. E aí um caso muito triste que aconteceu foi com relação ao Super Junior, que foi o líder do Super Junior, que é o Lotek. O pai dele, né, deixa eu ver se eu lembro direito a história, o pai dele cuidava dos avós dele, e o pai dele, temendo não conseguir cuidar dos pais dele, né, no caso dos avós do Lotek, ele infelizmente assa eles e depois né, ele mesmo. E assim, gente, foi horrível ver, porque aí quando acontece isso, infelizmente a mídia
mostra, sabe, quando tá no velório e tal, mostra ele chorando, e aí, assim, depois a gente vendo o tanto que ele trabalhou, porque todas as dívidas que o pai dele tinha ficou pra ele, então, ai, assim, horrível, horrível, horrível. Aí, dentro do Super Junior, no caso agora uma notícia que é boa, mas se tornou uma notícia ruim. O Seungmi, ele foi, né, ele falou que ele estava se casando, que ia, né, formar família e tal, e os fãs não aceitaram isso e pediram pra ele sair. Eu lembro da hashtag #SeungminOut. E, enfim, a gente nunca soube se realmente ele saiu, o que foi, a gente não viu ele mais com o Super Junior. Hoje em dia ele segue carreira solo, acho que até faz poucos dias, semanas que ele lançou. Eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 10 de março. Eu acho que foi esse mês, se não foi, tipo, final do mês passado ele lançou coisa solo. Mas na época, tipo, um grupo dessa magnitude que é o Super Junior, né, tendo já essa coisa no começo do ano e depois, acho que foi no meio do ano, perdendo o integrante. Perdendo, né, entre aspas, porque basicamente não deixaram que ele ficasse. Deixa eu ver o que mais, se eu lembro de mais coisa tenebrosa, né? Dentro da SM, teve o caso do EXO. E aí, assim, pra mim foi uma virada de chave, porque eu não imaginava, de verdade, tipo assim, o EXO era um grupo novo. Eu não imaginava que eu fosse passar por isso, e eu gostava muito do EXO. Eu falei que o EXO foi o primeiro grupo que eu posso dizer que eu cheguei mais perto de estanear. E o Chris pediu pra sair. Hoje em dia a gente sabe que, né, ele tem umas problemáticas aí. Mas provavelmente não vou falar isso pra vocês, porque, né, ele, quando saiu, ele foi fazer parte só do mercado chinês, e aí não vou ficar adentrando muito. Mas ele tem as polêmicas dele, né, enfim, se quiser saber, procure aí. Ele pediu pra sair, e aí isso pro EXO foi muito impactante pros fãs também, porque o EXO tinha acabado de anunciar uma tour mundial. E ele falou que ia sair, tipo assim, na cara da tour começar. Isso quer dizer que quando ele pediu pra sair, todo o grupo teve que se virar pra reorganizar o show todo sem ele. Então, assim, tenebroso. E aí a gente não sabia direito por que era. Depois entendemos que era por causa de contrato, questão de pagamentos, que a SM, né, como a gente já viu em outros momentos da história, não é lá maravilhosa com esse tipo de coisa. E aí, assim, o Chris já tinha pedido pra sair, depois eles até chegaram até a começar a tour e tal, seguindo, e aí quando chegou mais pro fim do ano, o Luhan pediu pra sair também. E alegando as mesmas coisas, de que tinha questão de pagamento, que o trabalho era quase, né, trabalho com escravidão, esse tipo de coisa. E eles saíram, gente. Saiu os dois, depois a gente vai ver que vai sair mais. Mas nesse ano saíram os dois, tá? Enfim, o Chris, eu acho que teve uma comoção, até porque ele era líder da parte chinesa, mas do Luhan ainda foi pior pra galera que era fã, porque ele era mais popular, sabe? Então, assim, terrível. Ano tenebroso. E assim, tô falando isso e eu ainda lembro que provavelmente tem mais coisa. Tipo, eu já tinha falado, por exemplo, a questão de namoro da Taeyeon com o Baekhyun, que foi a Dispatch que lançou. E aí, acho que eu falei na parte que eu falei do Girl Generation, que a Taeyeon levou muito hate por causa disso, muito hate mesmo. E depois eles, né, terminaram, mas enfim, teve esse escândalo de namoro dentro de 2 super grupos da SM. Também a Tiffany, assim, né, falaram que ela tava namorando com o Nick Hyun, do TPM. Esse eu acho que teve hate, mas não foi tão grande quanto da Taeyeon com o Baekhyun. Mas enfim, também teve, né, aquele buzz. Enfim, não pode namorar, né? Nessa época não podia namorar. Hoje em dia também não pode, mas acho que naquela época ainda era pior ainda. E assim, terrível, gente. Foi onde... Nossa, parece que foi só coisa ruim. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu vou colocar aqui agora. Coisas ruins. Enfim. E aí eu indo pra coisa boa, no caso que eu queria falar, né, nesse vídeo, seguindo o meu bullet, no caso o comeback, vamos, gente, coisas boas, energias boas, do 2NE1.
E aqui esse comeback é até engraçado eu falar isso agora, porque... Ai, gente, parece que tá tudo batendo com os vídeos que eu tô fazendo. Nessa época aqui, também teve um escândalo, que é o escândalo da Ciel, porque teve um comeback do grupo, o grupo saiu muito bem, o álbum Crush foi muito bom. Eu acho que é um dos álbuns K-Pop Perfection, que, tipo, todas as músicas são boas, muito bem feitas e tal. Os clipes são bonitos, elas fizeram um tour, foi maravilhoso, tipo, conseguiram muito sucesso. Tem um solo da Cielo também que eu gosto muito. Enfim, tava tudo bem, sabe? Tava tudo lindo. Mas, no meio do ano pra frente, teve um escândalo de que a Park Boom, no caso, né, uma das nossas vocalistas aí, vozes do Mulher Maravilhosa, estaria contrabandeando remédios. E aí eles entenderam esses remédios que não eram legalizados na Coreia como aquela palavrinha que não pode falar que começa com D. E assim, gente, terrível, terrível, terrível. Porque aí quem era fã entendia que não é que ela tava usando D, ela tava só levando pra Coreia remédios que ela já tomava, que eram receitados por ela de outro lugar. E, enfim, afastaram ela. Então, o escândalo de União foi isso, afastaram ela, ela ficou um tempo afastada das promoções do grupo. Tipo, eu lembro que eles foram em premiações e tava só 3, enfim. E aí, né, linkando com hoje em dia, saiu faz nem uma semana que a Park Boom lembrou desse episódio, falando que, na verdade, ela foi um bode expiatório, que era outro membro que fazia essas coisas ilícitas e usaram dela pra ninguém saber disso. Enfim, um caos, gente, nossa. Hoje mesmo é um dia que, gente, 10 de março, hoje é o dia que eu acordei ficando sabendo que o Ressan saiu do Enhypen, vai sair do Enhypen. Enfim, caos. Eu já chorei, já estressei antes de começar o vídeo. Eu sabia que esse vídeo era de coisa ruim. Eu falei assim, gente, parece que tá tudo batendo. É pra eu estar num clima terrível pra fazer esse vídeo. Então, tipo assim, hoje, a hora que comecei o vídeo, eu tava com a cara boa, mas era pura falsidade. É aquele rindo de desespero, gente. É isso. Aqueles, que coisa, que é isso? Tipo, eu tendo falado desse ano horrível, acontecendo coisas horríveis agora. Aquele... Tá louco, hein? Mas enfim, então voltando, coisas boas, né, gente? Coisas boas. Então aqui, 21 2014, tirando essa parte da Park Boom, foi um ano bom pra elas. Esse álbum, o que eu falei, pra mim é um álbum bem K-Pop Perfection, foi até muito bem visto. Tipo, tudo muito bem, deu certo, né, em vendas e tal. Eu lembro que elas não ganharam muitos wins, porque era na mesma época que Girl Generation e o 4Minute ganhou, lembro que eu falei sobre isso. Mas, enfim. Ai, gente, aquele rindo pra não chorar mesmo. E assim, pra elas foi muito bom. E eu lembro que assim, né, eu coloquei aqui, teve uma performance delas no Mama que foi bem bonita. Depois, mas aí no caso de 2015 eu falo disso depois. Com as 4 juntas. Mas aí no caso então, o item Collector que eu quero trazer com relação a isso não é de 2014, na verdade ele foi lançado em 2015, mas é da tour de 2014 do 21. É o único álbum que eu tenho do 21, tá? Os outros álbuns são muito difíceis de conseguir, e esse no caso é o DVD, e eu preferi ir atrás dele porque ele tem todas as músicas. Tipo, todas as músicas do 21 tem nele, então eu já vou ter todas as músicas, o importante era isso. Vou pegar então pra vocês. Gente, álbum do 21. Deixa eu abrir aqui. É o álbum DVD. World Tour All or Nothing em Seul. Então, é assim. Aí você abre aqui. Aí tem essa capinha. Aí aqui é o CD e o livrinho. Aqui o CD, gente. Ui. Tem um códigozinho aqui, né, pra você ver que é original.
E aqui são 2, tá? Você abre aqui, tem um ali atrás. Enfim. Aí a parte CD é isso aqui. É só isso, tá? Ó. Só isso mesmo. E aqui no caso o álbum de fotos. Vou abrir, tentar abrir devagar. Então olha as músicas, ó. Crush, Fire, não lembro, não sei ler coreano. Pretty Boy, Don't Stop the Music. Mais 2, Come Back Home. Ugly, I Love You, Come Back Home original. Mais uma. Do You Love Me, CL, Scream, I Don't Care e Go Away. Tipo, gente, todas as músicas delas estavam aqui. E aí, tipo, é de um material mais brilhante, sabe? Mais bonito. E tem fotos da tour. Tá vendo, ó? Ai, gente, esse cabelo da... Ai, meu Deus. Enfim. Eu lembro que eu assisti muito esse DVD, gente. Nossa, eu achava no YouTube. E assisti horrores. Várias vezes, muito bom. Eu lembro delas falando que tinha que ficar magrinha, porque elas ficam de barriga de fora, né? Aqueles K-pop e seus problemas, né? Mas aqueles... Isso pra mim, gente, foi como se fosse o auge delas, sabe? Tipo, de verdade. Elas em tour, felizes, sabe? É triste hoje ver isso, porque a gente queria que os grupos durassem pra sempre, né? Mas não pode ter tudo, né? Principalmente grupo assim que faz tanto sucesso, tipo, tantas músicas boas. A gente imagina que deveria ser o suficiente, né? Mas tem tantas coisas envolvidas pra se manter um grupo. E assim, entre as pessoas, entre as empresas, as pessoas com as empresas, enfim. A gente sabe que não pode confiar, né, nas empresas. E a gente também não conhece os idols a fundo pra esperar alguma coisa, né? Então melhor não esperar nada. Porque logo depois disso aqui foi como se fosse aos poucos acabando o 21. Mas, enfim, eu olho isso aqui com muito carinho, porque foi uma época de ouro, gente. E assim, o 21 teve todo o sucesso que podia. Divas maravilhosas. Merece o reconhecimento que tem hoje como, né, ícones do K-pop. Mas, infelizmente, não conseguimos. É engraçado porque elas tiveram uma tour, né, esse ano, de 2025. E assim, não veio aqui, óbvio. Aqueles, mas matou saudade de muitos dos fãs, né? Mas aqueles, às vezes não era pra ser mesmo, não era pra ter continuado. E agora, né, acho que é mais difícil ainda. Mas no caso, né, esse álbum é importante pra mim mesmo, sabendo das controvérsias e tudo. Porque eu gostava muito, gente. Então, tipo assim, foi muito importante, né? E eu sou a pessoa que vive de nostalgia, dá pra perceber, né? E, assim, fico feliz de ter todas as músicas delas aqui, ter ajudado com a carreira delas de alguma forma. Ai, que linda da Minzy. Ainda me tirou um sorriso hoje. Mas, enfim, esse então é o álbum DVD do 21. E aí, gente, por esse vídeo, né, vai ser só isso. Só isso não, porque eu falei um monte de coisa, né? Mas vai ser isso. Aqueles... Pra cada coisa boa também tem coisa ruim. Às vezes isso faz a gente... Ai, coisa errada. Faz a gente dar mais valor nas coisas, né? Mas ainda assim é triste, sabe? É triste ver essas coisas acontecendo. Mas em todo lugar tem, né? Infelizmente tem tristeza. Tudo não é só felicidade. E aí eu queria deixar claro, né? Que esse ano de 2014 foi meio tenebroso. Esperamos que nunca se repita um ano dessa forma de novo, com esse monte de coisa. A gente sabe que, eu vou falar disso depois, né? Vai ter outros episódios de acidentes que comoveram a galera, ou de coisas do tipo que a pessoa saiu e teve alguma coisa de contrato, ou teve uma coisa pior, que a gente sabe que teve. Mas, enfim, queria
falar isso pra vocês, né, de uma forma respeitosa. Acho que eu consegui fazer isso de uma forma respeitosa, as coisas que aconteceram em 2014. E assim, lembrar, né, que mesmo com essas coisas acontecendo, muitos grupos, né, continuaram, seguiram. O caso de Twenty One mesmo, tipo, depois elas, a álbum voltou a fazer promoções normais e elas lançaram mais coisas, se deram bem em alguns momentos e é aquele, continuar vivendo porque sempre vai ter oportunidade de brilhar de novo, né? E é isso, por esse vídeo vai ser isso mesmo, com esse clima meio agridoce e no próximo vídeo a gente traz coisa mais felizinha, tá? Então, bye bye, o tour de sempre, curte, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo.